E em 2011, uma bomba, um petardo caiu em nossas mãos. Um livro chamado K, do autor Bernardo Kucinski, editado pela Expressão Popular, em uma bela edição ilustrada que contava o relato de uma das desaparecidas da ditadura, a sua irmã Ana Kucinski, de forma um pouco ficcional, com alguns dados ficcionais, com uma certa memória reinventada, mas um texto muito forte, lancinante, que na verdade era o relato da busca do pai pela filha desaparecida. Esse pai já teve um histórico de holocausto na família e a filha, uma jovem professora do Instituto de Química da USP, vai recorrer a todos os meios possíveis para descobrir o paradeiro da filha. E recebe muitos nãos, alguns nãos que ele achava que não chegaria, né? Tanto da comunidade judaica quanto da própria USP e veículos de comunicação. Ele vê que a história da filha está realmente blindada. Uma história real da irmã do autor, da Ana Kucinski, que realmente foi uma das desaparecidas e mortas pela ditadura nesses anos tão obscuros. E esse livro despertou o interesse de muita gente. Foi o romance de estreia do autor, tanto que já 2 reedições, né, por editoras diferentes, chamou a atenção de todo mundo. E anos depois, agora em 2016, saiu um romance inédito dele chamado Os Visitantes, que vão revisitar a história do K. Nos Visitantes, o autor do livro K é visitado por várias pessoas que não gostaram, que se sentiram incomodadas ou injustiçadas com o que foi relatado no livro anterior, no livro K, que é a busca do pai pela filha, né? Na verdade, toda essa busca colocada nas mãos do pai. Muitas pessoas vão acusá-lo e ele mesmo vai fazer uma autoacusação de negligência pela busca da irmã, de não ter feito mais coisas, de não ter feito mais barulho, e também ele vai ser tomado como leviano em determinados momentos do livro por ter comparado os desaparecidos com a ditadura, com o holocausto, a falta de informação, ter escrito algumas coisas que eram necessárias ser escritas, né? Quando você escreve realmente uma coisa pesada de um momento obscuro, você vai ser cobrado por isso, porque alguma coisa é memória ficcional, não tem como fazer de forma diferente, porque você nunca vai ter a memória real, e isso está muito claro nos Visitantes. O quanto esse livro incomodou de gente, né? E o quanto ele rompeu fronteiras e levou esse momento nebuloso do Brasil para fora. E a repercussão, inicialmente de uma maneira até ingênua, né? Ele procurando uma crítica do livro, ele vai procurar uma crítica dessa novela K, em algum jornal, alguma coisa, vai sentir falta, vai ver menção de outras coisas e nunca vai chegar nessa menção do próprio livro, do reconhecimento do próprio livro. E aí algumas pessoas que apareceram, né, no livro anterior vão reaparecer, esses personagens, e cobrá-lo de diversas coisas, de várias maneiras diferentes, e você sabe o quanto é difícil expurgar uma história mal contada. Talvez seja uma prestação de contas com ele mesmo, talvez seja ele explicando para si mesmo por que ele tomou outros rumos enquanto a irmã tinha sido desaparecida, já era tida como morta, e talvez também seja um pouco mesmo da sociedade, que ele mexeu com órgãos muito importantes, né? Com o próprio Instituto de Química da USP, com as instituições judaicas, com grandes veículos de comunicação, e a gente sabe o que acontece quando coloca a mão em vespeiro. Então, livros como os livros do Kucinski são muito importantes, porque além de ter uma narrativa muito redonda, além de ser uma história muito bem contada e muito bem escrita por uma pessoa que a gente sabe que começou a fazer ficção com mais de 70 anos, ou depois dos seus 70 anos, jornalista, foi assessor da presidência, né, durante o primeiro governo Lula, enfim, colocado nessa voz, ganha muita importância, muita relevância, e é uma ficção necessária. Eu continuo batendo na tecla que nós não escrevemos o suficiente sobre os nossos desaparecidos, sobre os nossos mortos, e toda essa maneira como isso foi feito, né? Toda essa surdina, a gente não expurgou isso, é
preciso expurgar sim, é preciso falar mais. É como quando as pessoas dizem que já se falou muito sobre o Holocausto, uma coisa dessa monta nunca foi falada demais. Quando a gente ultrapassa tanto questões humanas, questões humanísticas, a gente nunca falou demais disso. Nunca é um assunto muito batido, porque não é um assunto completamente compreendido para as pessoas. Ele não foi passado e a gente, enfim, não estudou isso da maneira correta. Então, no momento em que a gente discute escola sem partido, coisas que você nem acredita que está vivendo, no momento em que está tendo que discutir ainda esse tipo de coisa com as pessoas, a única coisa que eu digo é que, novamente, a obra do Kosinski é uma obra fundamental para a formação dos brasileiros, principalmente na nossa prateleira de literatura. Se acha alguma coisa consistente quando você vai para a tua estante de humanas, mas quando você vai na tua estante de literatura, a coisa não é nem tão tranquila e nem tão simples. Então vamos ampliar essa nossa prateleira. É um gosto, apesar de ser difícil de ler, apesar de dar assim um travo na boca, é muito bom ler o Bernardo Kosinski. Sinopse em 3 palavras dos visitantes é K, autocrítica e ajustamento. Foi um prazer, boa leitura e até o próximo Literatórios. Tchau, tchau.